Muito boa tarde. Começamos uma série de entrevistas com os candidatos à Câmara de Évora nas eleições autárquicas de 12 de outubro. E começamos com Fábio Cabasso, é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Évora. Tem 39 anos, é diretor comercial de uma multinacional alemã, é natural de Redondo, mas vive em Évora há cerca de 20 anos. Obrigado, Fábio, por ter aceitado o convite. Obrigado eu. Um bem-aja aqui a todo o auditório da NFM e em especial aos évorenses, e obrigado aqui pelo convite. Eu acho que esta é a segunda ronda de entrevistas. Tínhamos feito uma primeira ronda em maio, junho, agora não sei exatamente as datas, mas nessa altura fizemos com os candidatos que tinham sido anunciados. O Fábio foi anunciado mais tarde e Exato. por isso não participou nessa primeira ronda de entrevistas, e por isso eu acho que era interessante sabermos como é que surgiu esta candidatura. Eu penso que é a primeira vez que o Fábio entra nestas andanças da política, não sei se posso dizer assim, mas como é que tudo começou? Bem, é a primeira vez que estou nestas andanças políticas, apesar de eu não me considerar um político, considero-me um emborense e, portanto, sinto as dores da nossa cidade e por isso aceitei este desafio. Foi um desafio que foi feito aqui pela Iniciativa Liberal, um partido que eu, sinceramente, tenho algum apreço e Identifica-se, não é? identifico-me com aquilo que é defendido na Iniciativa Liberal. Aliás, a Iniciativa Liberal, na minha opinião, é um pouco diferente de todos os outros partidos. Nós temos liberais conservadores, temos liberais mais progressistas, portanto, alguns defendem mais a parte social, outros menos. Mas o que é certo é que no fim do dia todos nos entendemos. Portanto, somos aqui principalmente um partido de união. E é isso que queremos também trazer aqui para o município de Évora. E quando fizeram-lhe esse desafio, e aceitou porquê? Aceitei por várias razões. Primeiro porque gosto muito de desafios, a verdade é essa. Depois porque acho que estou completamente capacitado para desempenhar essas funções e colocar Évora onde ela realmente deve estar. Eu acho que Évora não deve ser uma referência regional, não deve ser uma referência nacional, deve ser uma referência europeia, por tudo, pela sua geolocalização, pela sua história, pela sua cultura. Portanto, acho que Évora tem capacidade de realmente ser reconhecida lá fora. Muito bem. E hoje não é? Qual é que é o Não, diagnóstico que faz do Conselho de eu Évora? diria que não, e voltando aqui um pouco à introdução que acabou de fazer, eu trabalho numa multinacional alemã. E antes disso trabalhei numa espanhola e tenho colegas de vários pontos, neste caso em específico de vários pontos da Europa, da Áustria, da Alemanha, França, por aí fora, e realmente quando me perguntam de onde é que eu sou e eu digo que sou de Évora, a maior parte deles não sabe onde é que é Évora. Não conseguem localizar no mapa, conseguem localizar Lisboa e Porto, Évora não. Portanto, daí eu achar que Évora tem que ser mais, temos que vender Évora mais lá para fora, porque só temos a ganhar com isso, na verdade. Muito bem. Ora, eu nestas entrevistas escolhi aqui alguns temas que, enfim, que considero que sejam importantes para a cidade e para o Conselho de Évora. E também tendo em conta o que ouço das pessoas, enfim, também vivo em Évora e vou contactando com as pessoas, e também os temas que escolhi também, o que tenho ouvido da parte dos candidatos. Ora, começávamos pela habitação. É um problema, a falta de habitação, é um problema que, enfim, em todo o país, há quem diga até que é um problema europeu. Como é que analisa esta situação no Conselho de Évora em termos de habitação? O que é que tem falhado para... Há poucas casas e as casas que existem são caras, os terrenos são caros. O que é que acha que tem falhado e que soluções é que a Iniciativa Liberal tem? Bem, aqui no caso específico da habitação é decididamente um dos pilares da Iniciativa Liberal. É uma daquelas coisas que não podemos sacudir a água do capote e temos que enfrentar aqui o problema de frente. Bem, a Iniciativa Liberal, e falo concretamente daquilo que nós achamos que seria melhor para o nosso Conselho, traz algumas medidas estruturantes.
Primeiro do que tudo, temos que agilizar os processos a nível camarário. Existem processos de licenciamento que, a nível administrativo, são muito morosos e isto não pode acontecer. Temos que tentar acelerar aqui porque as pessoas não podem estar internamente à espera que seja aprovada, que seja o projeto que for. Nesta área, deixa-me perguntar uma coisa. Às vezes, quando surge esse tipo de propostas de agilizar os procedimentos, há quem diga que é a lei que funciona assim. É necessário alterar a lei para que depois as coisas andem mais rápido, ou é possível andar mais rápido na questão dos licenciamentos sem haver essa necessidade de mexer na lei? Eu acho e tenho a certeza que não existe necessidade de mexer na lei. Existe sim a necessidade de sermos mais céleres. Fazem parte da nossa equipa também alguns arquitetos que recorrem a esses serviços com muita frequência. Portanto, e a ideia e o que eles nos passam é que realmente existe ali às vezes um alargar de prazos desnecessário. Podia ser muito mais rápido. No seguimento aqui da temática da habitação, nós penso que somos o único partido que defende esta medida. Pelo menos ainda não ouvi nenhum dos outros candidatos a referir-se a esta medida. Isto é uma medida que está experimentada inclusivamente em concelhos vizinhos e que, na nossa opinião, fará toda a diferença em Évora. Estamos a falar especificamente dos loteamentos municipais. São loteamentos que são efetuados pela Câmara, e depois são vendidos esses lotes, não com a lógica da Câmara ser uma imobiliária e arrecadar lucro com isso, porque não é isso que se pretende, mas sim de arranjar soluções para as pessoas. Tem a ver com criar um loteamento, criar lotes, vender esses lotes a quem? A quem trabalha ou reside no concelho de Évora e não tem casa própria, não tem primeira habitação. Claro que isto depois existe aqui uma regra, um período em que a Câmara terá sempre direito de compra, de preferência, porque senão tínhamos aqui um problema que era a especulação imobiliária, e acreditamos que essa medida não só vai ajudar os nossos jovens, e nem só aqueles que não têm a casa própria, a construir o seu projeto de vida, como vai mexer automaticamente no restante mercado. Portanto, vamos ter uma consequência positiva desta medida, não aquela para que ela foi realmente pensada, mas vai ser um efeito positivo. Esta questão dos loteamentos municipais, a Câmara dispõe de terrenos suficientes para fazer isso ou teria que comprar? E isto tem a ver aqui com um segundo tema que nós abordamos. Nós acreditamos que entre os terrenos que a Câmara tem e aqueles que estão disponíveis dentro da malha urbana que a Câmara poderá adquirir, é aí que têm que nascer estes loteamentos, porque nós temos uma malha urbana que deverá no futuro estender-se nas extremidades, mas neste momento ela tem que ocupar os espaços que estão dentro da malha urbana. Um caso específico, nós saímos dentro de muralhas na rotunda da Viz e depois até aos bairros adjacentes temos espaços baldios que podem ser aproveitados não só para estes projetos de loteamento municipal, mas para parques, para espaços verdes, em que, inclusivamente, vai mexer aqui um pouco no turismo. Quer dizer, o turista chega à cidade, vê uma cidade lindíssima, um património fantástico, e depois, quando sai das muralhas, depara-se com terrenos baldios em completo abandono. Portanto, e nós, na nossa opinião, acreditamos que podemos juntar aqui o útil ao agradável e fazer as duas coisas. Por fim, aqui para fecharmos aqui o tema da habitação, falaria aqui da habitação social. A habitação social é importante, faz falta para o nosso concelho, mas aqui também temos uma visão muito clara do propósito da habitação social. Existem casos e problemáticas dentro do nosso concelho que são ultrapassáveis. Portanto, temos reformados que ganham aquelas reformas que os governos socialistas os habituaram muito pequenas e que dificilmente sairão daquela situação. Mas, no entanto, temos casos de parte da população, digamos, ativa, que não basta dar-lhe a cana, tem que se ensinar a pescar. E aqui o município acho que tem um papel muito importante neste aspecto, que é dar a casa
a habitação social numa questão temporal, não para todo o sempre, e tentar ajudar as pessoas a sair dessas situações mais desfavoráveis, digamos assim. Muito bem. Muito bem. São algumas das propostas, certamente terá mais. Vamos avançar. Vamos agora falar de outro tema, da limpeza urbana. É também muitas vezes apontado, enfim, basta dar uma volta pelas redes sociais. Há muitas pessoas que se queixam das ervas, do lixo. Agora há aquela questão também de meses, e eu penso que também não é exclusivo, é um problema que não é exclusivo só de Évora, dos monos, sofás, colchões. Que soluções é que a Iniciativa Liberal tem para esta área da limpeza urbana? Relativamente a este tema, eu tenho-me abstido muito sobre isso, porque acho que isto tem sido uma bandeira eleitoral para tentar aqui roubar votos aqui e ali. Portanto, eu acho que as pessoas farão a sua análise e no dia 12 de outubro responderão à análise que fizeram relativamente a este problema, que é um problema muito importante e tem que ser resolvido. Claro que temos que crescer a nível de efetivos, de assistentes operacionais, porque a Câmara tem poucos assistentes operacionais. A Câmara está bem apetrechada a nível de técnicos e assistentes técnicos, mas a nível de assistentes operacionais tem algum déficit. Até porque, isto é uma problemática de todos os municípios, muitas vezes os municípios são a porta de entrada para a função pública. E o município que acaba por abrir concursos, entrar em pessoas e pouco tempo depois estão a pedir mobilidade para outros serviços. Exatamente. Mas, aqui, neste tema, diria que a nossa proposta mais importante no que diz respeito a este tema da limpeza tem a ver com a delegação de competências das juntas de freguesia. Portanto, nós temos as freguesias rurais e as freguesias urbanas. As freguesias rurais já usam dessa benesse de poderem ser eles a comandar os trabalhos de limpeza das suas áreas. Achamos que as juntas de freguesias urbanas devem ter a mesma possibilidade. Portanto, não é aqui uma questão de gastar mais dinheiro, não é? O município, o dinheiro que gasta neste momento em vencimentos de assistentes operacionais que fazem estes serviços é redirecionado para as juntas de freguesia. As juntas de freguesia, que lá está, é o órgão público mais perto da população, vai com certeza fazer uma gestão muito mais rentável neste tipo de coisa. E estamos a falar de limpeza, estamos a falar de controle de ervas, estamos a falar de pequenos trabalhos de jardinagem. Claro que coisas mais complexas será sempre da responsabilidade do município. E diria que aqui, e salvaguardar só aqui uma situação, a Iniciativa Liberal está-se a candidatar à Câmara e à Assembleia Municipal, não se está a candidatar neste ano, em concreto, a nenhuma junta de freguesia, portanto é uma medida sem qualquer tipo de interesse político. Muito bem. Fica vincada essa questão. Ainda nesta área da limpeza urbana, na sua opinião, o que é que a CDU tem feito o suficiente ou tem falhas a apontar à gestão CDU? Eu, é como lhe digo, não gostava muito de manifestar, preferia que fosse o Zé Borense a manifestar-se relativamente com isso. Agora, tem a sua opinião, não é? A minha opinião, claramente, não foi feito o trabalho que deveria ser feito. Portanto, até porque nós somos uma cidade património mundial da Unesco e é um cartão de visita que nós estamos a dar todos os dias a quem nos visita. Portanto, nós não podemos esquecer, os nossos turistas atravessam a cidade, portanto não basta ter o centro histórico limpo, impecável, porque os turistas acabam por passar em várias artérias da nossa cidade e perceber que fora do centro histórico as coisas estão mal. Muito bem. Vamos olhar para outra área, agora na área da saúde, onde se destaca o novo hospital. Nos últimos anos, enfim, a obra começou, tem havido algumas divergências entre a Câmara, o Governo, a tirar de culpas um para o outro sobre a questão das expropriações, das acessibilidades, infraestruturas, e parece haver um impasse, porque não foi ainda assinado o protocolo entre as duas entidades para a Câmara assegurar essas competências, as competências pela construção das infraestruturas e dos acessos. Ainda não foi assinado esse protocolo, com acusações de parte a parte. Como é que vê tudo isto? Como é que vê esta questão do novo hospital, das acessibilidades e parece que às vezes este tema é usado para combate político, não é? E como é que vê isso? Sim, na verdade
é usado para combate político porque ele não está resolvido. Se ele tivesse resolvido, não havia essa necessidade. Bem, o nosso Hospital Central do Alentejo vai ser uma coisa muitíssimo boa, não só para Évora, mas para toda a região, porque vai assambarcar aqui toda a região. Mas, como o Sérgio disse, existe aqui um empurrar de culpas que, na minha opinião, já vai tempo de ser resolvido. Portanto, é muito importante que, quando se assumir a presidência da Câmara, se tenha uma reunião definitiva com o Governo Central para que sejam esclarecidas as competências de cada um e que se avance com a obra, porque, quer dizer, temos ali um hospital que está a ficar espetacular, na verdade que está, mas se isto não for resolvido, só temos lá mesmo um hospital, ele não funciona. Salvaguardar aqui que nós temos a Câmara tem que resolver esse problema a nível de uma conversação franca com o Governo Central, mas existem também situações que a Câmara tem que salvaguardar a nível camarário. Estamos a falar aqui da situação do estudo da rota de Trevo, que vai ter que ter uma rota para passar lá. Estamos a falar aqui também do estudo de proteção civil, portanto, e tudo isso, à boa maneira da esquerda, está a ser deixado por fim e depois vamos fazer tudo em cima do joelho, à pressa. Eram tudo questões que já deviam estar resolvidas e aprovadas? Sim. Na nossa opinião, penso que são situações que já deviam estar clarificadas, já deviam ter sido levadas à reunião de Câmara e já deviam ter sido aprovadas. A par disso, não fugindo aqui ao assunto do hospital, acho que é muito importante que a Câmara faça aqui um suporte dentro dos possíveis e dos impossíveis e auxilie aqui a nossa universidade para que possamos abrir aqui o curso de Medicina na nossa universidade. E já falámos aqui na habitação. A habitação é muito importante neste tema porque, quer dizer, vamos ter um hospital, mas se não tivermos pessoas para meter dentro do hospital, ele não serve. Portanto, temos que pensar aqui um pouco mais à frente, criar aqui políticas de habitação que resolvam realmente a vida das pessoas, porque nós vamos precisar de assistentes operacionais para o hospital, vamos precisar de enfermeiros, de médicos, e eles precisam de viver, precisam de ter condições para trazer para cá as suas famílias. Muito bem. Deixa-me abrir só aqui um parênteses em relação ao novo hospital. Está em construção, já foi anunciado que será um hospital público, com gestão pública. Sendo candidato da Iniciativa Liberal, gostava de ver aqui uma parceria público-privada. Qual é a sua opinião? Se for eleito Presidente da Câmara, não tem voto na matéria, não é? Mas ainda assim gostava de saber a sua opinião. Eu acho que seja público, seja privado, tem que ter uma boa gestão acima de tudo. Portanto, acho que têm que ser colocadas em cima da mesa as opções possíveis, serem analisadas rigorosamente e perceber exatamente o que é que serve às pessoas, porque eu sou uma pessoa de pessoas e, portanto, eu apoio tudo aquilo que ajudar as pessoas. Aquilo que ajudar, que não ajudar as pessoas, para mim não serve. Muito bem. Bom, mas para início é melhor que seja público? Ou acha que... Sim, poderá ter uma gestão pública e depois ir avaliando se realmente faz sentido ou não uma alteração. Não afasta por completo uma parceria público-privada na gestão do hospital? Não. Seria irresponsável da minha parte de fazê-lo e como já disse aqui, eu não estou aqui com ideologias políticas, portanto, eu acho que o que for melhor para as pessoas é aquilo que eu vou apoiar. Muito bem. Vamos, agora tenho perguntado, aliás, vou perguntar aos candidatos todos que vão passar aqui por estas entrevistas, vou perguntar a todos e começo por perguntar a si, porque é a primeira entrevista que está a ser emitida. Évora é uma cidade segura? Eu penso que é uma cidade segura QB. Não temos problemáticas que outros concelhos têm, felizmente. Agora, tudo depende um pouco aqui nós trabalhamos muito na solução do problema, mas esquecemos muitas vezes de prevenir o problema. E acho que a segurança, tal como os outros temas, tem que haver aqui uma preocupação de prevenir, seja que problema vier. Portanto, e a segurança não deixa de ser exceção. Mas prevenir como?
Estamos a falar de videovigilância, reforço de agentes enfim, das forças de segurança. Aí o município, Onde é que... também não tem, não é? tem grande influência, Também mas não tem. poderá fazer... Mas no caso da videovigilância tem. Sim, a videovigilância nós apoiamos essa medida e eu em particular apoio. Explica ao Sérgio porquê. Eu tive mais de 3 anos como gestor de clientes numa empresa de segurança. Portanto, e muitas vezes defende-se a não utilização dos sistemas de videovigilância por desconhecimento de como é o funcionamento efetivo da videovigilância. A videovigilância, primeiramente, tem um papel dissuasor de qualquer tipo de atividade criminosa e depois, a nível de se existir realmente uma atividade criminosa, facilita muito a vida das autoridades. Os sistemas de videovigilância não é toda a gente que tem acesso a eles. Portanto, são pessoas muito limitadas que têm acesso à videovigilância. São pessoas que têm um código de ética que não lhe permite nem retirar imagens, nem partilhar o conteúdo dessas imagens, nem que seja por uma questão verbal. Portanto, eu acho que é um não tema. Portanto, ninguém tem que ter medo aqui da invasão de privacidade. Eu vou à cidade, tenho videovigilância, comporto-me como deve ser, como um cidadão normal, portanto não tenho que ter qualquer tipo de problemas em que esteja lá uma câmara a filmar a via pública. Acha que outras candidaturas têm aproveitado este tema, ou melhor, quando falam de videovigilância, têm provocado intencionalmente a confusão sobre, uma vez que explicou agora o que se passa num sistema de videovigilância, o que lhe perguntava, acha que os adversários, sobretudo a CDU, é contra a vigilância, acha que não tem esclarecido bem esta questão da videovigilância, porque muitas vezes coloca a questão na privacidade colocando câmaras no centro histórico, as pessoas, quem passa, fica sem privacidade. A questão é aqui não existe o problema da privacidade, porque tudo aquilo que eu tive a elencar anteriormente. Portanto, não me parece que seja um problema de privacidade, porque não vai haver publicação das imagens, não vai sair amanhã no Facebook ou no YouTube, amanhã as imagens de quem passou na cidade. Portanto, as imagens têm um período e depois ao fim desse período são apagadas. Durante o período em que elas estão disponíveis, penso que são os 30 dias, que é o que diz a lei. Portanto, durante esse período poderão ser alvo de alguma retirada se houver uma situação de crime. Portanto, e nós devemos até inclusivamente ficar felizes com isso, porque se for na cidade e for um indivíduo qualquer espeta-me uma faca, sinto-me confortável em saber quem é que é a pessoa e conseguir judicialmente fazer face a isso. Se não souber quem é, torna-se tudo muito mais complicado. Portanto, isso costuma-se dizer que só se lembra de Santa Bárbara quando faz trovões. E, portanto, isto tem tudo a ver com ideologias políticas antiquadas do século passado que penso que já devíamos ter ultrapassado isso de uma forma mais adulta, digamos assim. Vamos falar agora de mobilidade. Que ideias é que tem para a cidade na área da mobilidade? Enfim, temos problemas de... às vezes não é só o trânsito, não é? Mas sim, às vezes o que se sente mais, quem habitualmente circula de carro na cidade, às vezes tem ali aquela, não diria hora de ponta, mas tem ali um período de manhã e à tarde em que se passa mais tempo ao volante. Há solução para isso? Que ideias é que tem nesta área da mobilidade? Para o trânsito, para o estacionamento ou para outras áreas? Ok. Vou tentar aqui explicar. Este também é um dos nossos pilares. Os nossos pilares são a habitação, mobilidade e atração de investimento. Esses são os 3 pilares fundamentais. Depois temos outro que será a transparência a nível municipal, mas esses serão os três principais. Relativamente aqui à mobilidade... salvaguardaria aqui alguns aspectos. Relativamente ao transporte público, é um transporte público que não serve às pessoas. Nós temos uns autocarros que foram adquiridos elétricos, espetáculo. Os mais novos não pagam bilhete, os mais velhos também não. A classe trabalhadora, a classe ativa da nossa população paga um bilhete que é super acessível. Agora, nós temos tudo para que isto funcione. Só falta funcionar. Portanto, na nossa opinião, o que nos falta efetivamente é ter um transporte público que funcione.
Eu dou aqui este exemplo. Se eu sair do Bacel às 9 da manhã para o Parque Industrial, levo 35 minutos de autocarro. De carro, levo 16. À tarde complica-se um pouco mais. Se eu sair do Parque Industrial em direção ao Bacil, demoro 43 minutos de autocarro, 18 de carro. Portanto, aqui o que me faz sentido o que faz sentido para nós, e existe um projeto feito pelo engenheiro João Sabino, que é o nosso candidato à Assembleia Municipal, de reestruturação das rotas do Trevo. Porque o autocarro tem que ser uma possibilidade e neste momento não é uma possibilidade. Ou seja, o que está... Não sei se é bem isto que está a propor, mas fazia sentido ver autocarros que saem do Bacelo e que não têm paragens e só vão parar no Parque Industrial? Não têm paragens intermédias? Podem parar. Porque essas paragens é que se calhar atrasam, não é? Ou não? Ou é a volta? Neste momento só temos um autocarro que não para no centro histórico, por exemplo, que é o autocarro que vem dos Canaviais. Todos os outros autocarros param no centro histórico. E tem que haver, não podemos deixar de contemplar o centro histórico, ele tem que estar ligado a outras linhas, mas não podemos estar a fazer perder tempo em passar no centro histórico quando muitas vezes as pessoas querem chegar cedo ao trabalho e chegar cedo a casa. Portanto, e não podemos estar a retirar tempo de qualidade às pessoas. A verdade é esta. E depois temos aqui ligações que é falta. Vou-lhe dar este exemplo. A Horta das Figueiras não está ligada à Senhora da Saúde. Malagueira não está ligada à Horta das Figueiras e Bacil não está ligada à Senhora da Saúde. Portanto, são ligações que fazem falta. Porque as pessoas... Eu privilegio muito a família. A verdade é esta. E se eu puder estar mais 30 minutos com a minha família, eu prefiro do que estar dentro de um autocarro no trânsito. Não me alongando mais aqui relativamente à questão da mobilidade, é claro que parte da variante só tem uma via, deveria ter duas. Aí carece de algum investimento, que nós sabemos a situação delicada em que se encontrou a nossa Câmara Municipal. Portanto, será um objetivo, não para amanhã, mas será um objetivo, claro, da nossa parte. Para finalizar, duas questões relativamente ao estacionamento. Porque nós muitas vezes pensamos numa medida, mas pensamos todos os impactos que ela pode ter essa medida. E relativamente ao estacionamento, existe muita falta de estacionamento em Évora. E há pouco falei aqui do Bacelo, agora vou falar aqui um pouco da Malagueira. A Malagueira é, para mim e para nós, é um caso concreto de problema no estacionamento. Nós temos as vias da Malagueira e depois temos aquelas artérias, aquelas ruas mais pequenas que não têm passeio e depois as pessoas, como não têm estacionamento, acabam por estacionar na própria rua. Falta de sinalização, é possível nesses casos estacionar nos dois lados da rua. Num caso de emergência, se uma pessoa sentir-se mal, precisar entrar uma ambulância dos bombeiros, não entra nessas ruas. Portanto, tem que haver aqui um esforço do município em criar estacionamentos, porque a Malagueira, por exemplo, tem muito espaço baldio que pode ser aproveitado para estacionamento, espaços verdes e colocar iluminação para que as pessoas deixem o seu carro e estejam descansadas. Portanto, na nossa opinião, não só na Malagueira, mas falando aqui deste caso em concreto, faz falta estacionamento na nossa cidade. É preciso aumentar o número de lugares. Para terminar aqui o tema da mobilidade, faz falta também aqui alguma sinalética. Alguma sinalética e, na minha opinião, algumas barreiras físicas também. Nós temos algumas artérias da nossa cidade deficitárias desse tipo de coisas e o que leva muitas vezes a acidentes frequentes. Dou-lhe aqui este caso específico. Desde a rotunda do Raimundo até à saída de Lisboa, quase todos os dias há acidentes devido ao excesso de velocidade. E aquela via não foi concebida para se meter lá um radar de caça à multa. Aquela via foi concebida para se circular no nosso automóvel, no nosso transporte público, mas para as pessoas também poderem circular e fazerem as suas atividades físicas e os seus passeios. Portanto, aquela via, tal como outras que existem na cidade, são muito propícias ao aumento de velocidade. E não basta meter lá um sinal a dizer que é 50 ou que é 30, tem que se criar ali algumas barreiras físicas, como lombas, como semáforos, iluminação. Agora há pouco tempo, no início das aulas, foram colocadas em alguns sítios, por exemplo, em frente à Severino Faria, foram colocadas umas lombas novas. Isso por acaso tem a ver com uma medida que nós temos no nosso programa, que deve ser abranger todas as escolas, não apenas algumas. Muito bem, vamos agora falar de cultura. Que modelo de cultura tem para a cidade a Iniciativa Liberal? E vamos ter agora
em breve, dentro de pouco mais de um ano, a Capital Europeia da Cultura. Aliás, começa oficialmente daqui a pouco mais de um ano, mas já vamos começando a sentir algumas iniciativas. Que ideia é que tem para a Capital Europeia da Cultura? O que é que gostava que ficasse? E qual é o modelo que a Iniciativa Liberal tem para a área da cultura? Pronto, aqui tocamos noutro ponto sensível. Sensível não é para mim, é para o Executivo que está ainda em funções. Bem, a Capital da Cultura, como todos sabem, teve aqui um início um pouco atribulado, umas mudanças de pastas e de responsabilidades que atrasou aqui um pouco o processo. Atrasou de tal forma o processo que já não vamos ter o Centro Cultural de Utilizações Múltiplas, o famoso multiusos, que para mim não me faz qualquer sentido Évora ter um pavilhão multiusos, quer dizer, temos municípios vizinhos que têm orçamentos muito mais reduzidos que o nosso, que passam por dificuldades muito maiores que as nossas, e que fizeram um esforço para que exista um equipamento que sirva a população, portanto, e não me faz sentido que Évora não tenha um equipamento desses que é de extrema importância. E sendo eleito Presidente da Câmara, não era capaz de inverter a situação? Já não mesmo que não fosse inaugurado, né? A Casa da Música também não foi inaugurada no ano em que o Porto foi capital europeia. E vai acontecer o mesmo em Évora com a Escola Nacional de Dança Contemporânea, portanto, dificilmente vai ser inaugurada a tempo. E o multiusos não seria possível, na sua opinião? Pelo que conheço do projeto e pelo que... A questão do financiamento, pronto, será mesmo impossível. Aliás, os responsáveis já disseram que vai ser mesmo impossível. Relativamente à Escola Nacional de Dança Contemporânea, será depois, dizem os responsáveis. Agora, na nossa opinião, relativamente à Capital Europeia da Cultura, acho que... sendo eu eleito presidente do município, a prioridade é apoiar a Associação Évora 2027 a não perder nem um cêntimo que seja dos apoios que estão disponíveis ainda e que ainda seja possível concorrer, e ajudar em tudo o que seja possível para uma execução o mais rapidamente possível. Agora, claro que existem projetos que já foram realmente perdidos, que é o caso do pavilhão multiusos, portanto, e já nem existe retorno. Relativamente ao projeto que nós queremos que não seja Évora 2027, que seja Évora 2028, 29, 30, portanto, nós queremos realmente ter uma cidade, digamos, com muita cultura, porque nós vivemos muito do turismo e para nós é importante ter muita cultura na nossa cidade. Acha que nos últimos anos com a CDU temos tido muita cultura? Sente-se satisfeito com... Sinto que a cultura tem estado muito partidária. Portanto, existe aqui às vezes, e isto tem que ser dito, existe aqui alguns facilitismos para pessoas que estão ligadas à CDU, portanto, e nós temos que inverter isso porque aqui, no caso da cultura, nós temos algumas medidas e dizer aqui muito rapidamente. Primeiro temos de descentralizar a cultura. A cultura não é para algumas pessoas, é para todas as pessoas. Portanto, temos que descentralizar a cultura. São Mansos também precisa de cultura, Vendinha também precisa de cultura, Boa Fé precisa de cultura, portanto, nós temos que... temos a plena noção que o Centro Histórico tem que ter uma agenda cultural mais rica. Agora, temos que pensar também que existem pessoas, uma senhora que vive em Samanços não vai pegar num autocarro às 10 da noite para vir à Praça de Geraldo Ver, porque nem sequer há autocarro para isso. Portanto, temos de descentralizar aqui a cultura. E depois temos que vender mais o nosso concelho a nível de cultura, e aqui brincando aqui um pouco com o turismo também, porque nós temos 2 noites de por noite a média em Évora, e nós temos... Não é um concelho, é um distrito fantástico. Isto tem que haver aqui pontos entre a Câmara Municipal de Évora e as câmaras adjacentes para criarmos aqui rotas para que os turistas venham e passam cá uma semana, 15 dias. Nós neste momento entramos na aplicação do município e a única rota cultural que temos é uma rota dentro do Centro Histórico, e nós não somos só o Centro Histórico. Évora é muito mais que o Centro Histórico. O Centro Histórico é realmente muito importante, mas existe muito mais que o Centro Histórico. Muito bem. Estamos a pouco mais de 5 minutos. Temos aqui ainda 3 assuntos que eu gostava de abordar consigo. Vamos tentar ser rápidos. 5, 6 minutos. Temos de ser 2 minutos. Temos 2 minutos para cada tema. O primeiro tema é na área da economia. Há pouco dizia que é um dos pilares a atração de investimento. A Iniciativa Liberal tem alguma preferência por algum tipo de investimento ou alguma estratégia para trazer mais investimento? Nós, quando constituímos a nossa candidatura, portanto sou eu,
e são duas pessoas que são da área das relações internacionais. E o objetivo é mesmo esse, é trazer turismo e trazer investimento. Não só fora de Portugal, mas dentro de Portugal também. Porque vamos lá ver, o orçamento municipal tem que ser encarado como o nosso próprio orçamento familiar. E o nosso orçamento familiar precisa de receitas. E essas receitas não nascem nos subsídios e nessas coisas. Portanto, as receitas nascem em várias coisas. Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e outras transferências do Ministério da Educação e com financiamentos. Mas depois existem receitas diretas que têm a ver com o aumento da economia. IMI, mais casas, mais IMI, IUC, mais pessoas, mais carros, mais IUC, IMT, mais transações de imóveis, mais dinheiro para a Câmara, derramam, tem a ver com o lucro das empresas, participação no IRS e participação no IVA. Portanto, isto não se descobriu agora aqui a fórmula milagrosa de o fazer. Tem-se tentado um pouco esconder como é que isto se faz, mas isto não é nenhuma fórmula milagrosa. Temos que trazer mais empresas, temos que trazer mais investimento, temos que incentivar o comércio local. Ainda relativamente aqui à Capital Europeia da Cultura, a população de Évora não sabe muito bem o que é que está a acontecer, nem o que é que vai acontecer. Temos que preparar os nossos empresários da restauração, do comércio, têm que se preparar para a Évora 2027. Portanto, tem que haver aqui uma divulgação maior do que é o Évora 2027, o que é que vai acontecer, porque os nossos empresários locais precisam de se preparar, mas precisam de saber com o que é que contam, na verdade. Muito bem. Mas aí na área da atração de investimento há algumas áreas preferenciais. Évora, há uns anos... Enfim, foi lançado a aeronáutica, a área da aeronáutica, que tem com algumas empresas. Há muito mais anos a área dos componentes eletrónicos. São essas duas vocações que Évora deve apostar ou não deve criar barreiras Eu acho para o investimento? Na verdade, não deve criar barreiras. Temos que ter um investimento que seja saudável para nós, né? Temos que tentar evitar indústrias poluentes, como é óbvio. Vamos tentar evitar ao máximo esse tipo de indústrias, porque não nos fazem bem. Nós vivemos no Alentejo e primamos muito a nossa qualidade de vida. Agora, tudo o que seja tecnologia, aeronáutica, já perdemos N investimentos de aeronáutica para Ponte Sor, nem percebemos muito bem porquê, claramente por incapacidade de conseguir reter esse tipo de investimentos, e portanto estamos abertos a qualquer tipo de investimento que venha para acrescentar na vida das pessoas. Muito bem. Há pouco dizia que a economia mexendo mais gera mais lucro, não sei se calhar não é a palavra agora... Mais receita. Mais receita, exatamente, faltava, mas mexendo mais a economia cria mais receita à Câmara. Tem consciência de como é que estão as contas agora da Câmara? Enfim, há uns tempos o ainda Presidente da Câmara, Carlos Pinto Sá, alertava para uma situação de quebra de receitas provocada pela falta de investimento. Ele dizia que era por causa da transferência de competências na área da educação, que a verba que o Estado entrega à Câmara não é suficiente e havia um déficit, e esse era o principal motivo. Tem consciência de como é que estão as contas da Câmara? É possível... a Câmara nos próximos 4 anos é possível não aplicar medidas, enfim, aumento de impostos, aquelas medidas, não fazer investimentos, aquelas medidas que é preciso às vezes adotar quando não há dinheiro. Vamos por partes. Quando nós aceleramos uma economia e a colocamos a funcionar, existe uma retenção de maior número de impostos. E isto não é aumentando os impostos, é aumentando o número de pessoas que pagam esses impostos e o número de empresas que pagam esses impostos. Portanto, nós até pode-se dar o caso de baixarmos os impostos para fazer uma atração mais de investimento. A atração de investimento vai mexer aqui com uma coisa que muitas pessoas reivindicam muito aqui o aumento do salário mínimo. A atração de investimento não vai mexer no salário mínimo, vai mexer numa coisa que é o salário médio. E eu dou este exemplo muito rapidamente. Nós temos, isto é um exemplo hipotético, mas para que se perceba, nós temos 1000 funcionárias de limpeza e temos empresas de limpeza que precisam dessas 1000. Então pagam o ordenado mínimo nacional. Mas se nós tivermos um aumento substancial de empresas que precisam de empresas de limpeza, então essas empresas de limpeza vão precisar de 1500.
mas só temos 1000. Então o que é que vai acontecer? Para conseguir cativar os trabalhadores que vão nessa área, eles obrigatoriamente vão ter que melhorar as condições de trabalho, vão ter que aumentar o salário, vão ter que aumentar as regalias sociais. Portanto, é uma falácia, na nossa opinião, é uma falácia quando se diz que isto não traz coisas boas para o nosso município. É uma falácia quando se diz que a atração de investimento não resolve os problemas. Portanto, não podemos estar à espera dos financiamentos, não podemos estar à espera dos empréstimos bancários. Neste momento faz falta, temos que ir remediando com isto, mas o objetivo é sair desse buraco sem fundo. Muito bem. Última questão, gostava de falar consigo, agora que estamos mesmo a terminar, sobre a governação. Daqui a, enfim, algumas semanas, enfim, daqui a pouco mais de uma semana já vamos saber o resultado das eleições e vamos saber quem é que vai governar a Câmara de Évora nos próximos 4 anos. Independentemente da iniciativa liberal ganhar ou perder, se for necessário, está disposto enfim, a dialogar com alguma força política para criar mais estabilidade na governação na Câmara? Se sim, com todas ou com algumas? Sérgio, para terminarmos aqui a nossa conversa, vamos voltar à introdução da nossa conversa. Portanto, como eu disse no início, a Iniciativa Liberal é um partido de entendimentos. Nós convivemos internamente com pessoas com ideias diferentes. Aliás, todos nós somos diferentes. Agora, nós estamos dispostos a falar com todos. Quando digo todos, todos. Se houver uma medida que seja boa para as pessoas, nós vamos apoiar essa medida. Agora, medidas com ideologias só a favor das ideologias políticas, não estamos preparados para negociar. Não estamos preparados para falar. Portanto, é como disse no início, nós somos um partido, e eu, como Fábio Cabasso, quero trabalhar para as pessoas. Portanto, tudo o que vier para benefício das pessoas, estou cá para ouvir toda a gente ou entrar em entendimento com toda a gente. Muito bem. Fica registada a opinião do Fábio Cabasso, é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Évora nas eleições do dia 12 de outubro. Ficamos por aqui. Regressamos num dos próximos dias com um novo convidado. Boa tarde.